Distrações da minha vida que me custam a organização da minha casa. Vou mostrar pra vocês a minha realidade, como estão as coisas por aqui. Então convido vocês a vir limpar junto comigo tudo e ver tudo no final, tudo limpinho, tudo maravilhoso, tudo plim, tudo clean. Existem vários tipos de distrações, né, menina? E a principal delas, hoje em dia, o que mais distrai as pessoas e tira o foco delas de fazer as tarefas domésticas ou outro tipo de coisa, né, de ficar focadas em fazer o que realmente importa no dia a dia, é o celular. O meu tipo de distração, menina, não chega nem perto do celular, sabe, mulher? Porque eu já amanheço o dia, já levanto trabalhando, fazendo as coisas. Então, as minhas distrações são coisas assim que eu tenho que fazer, que eu troco a organização de dentro da casa para a organização de fora da casa, que para fazer algo que é mais prazeroso para mim, que é cuidar de plantas, mexer no quintal, fazer limpeza em volta. E eu não consigo focar em um tipo de coisa somente, fazer uma coisa ali e ficar focada só naquilo. Eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mulher. Eu tô fazendo uma coisa ali, eu tô mexendo numa plantinha, de repente eu já viro as costas e vou pegar uma água, aí de repente, mulher, eu já tô fazendo em outra coisa. Aí até eu voltar para aquilo que eu estava fazendo naquela hora, eu já fiz umas 3 outras coisas, né? E voltei para aquela outra coisa que eu tava fazendo e deixei as outras sem fazer de novo, mulher. E fica tipo assim, 5, 6, 7 coisas inacabadas que eu comecei um tiquinzinho, entendeu? E vou fazendo pouco a pouco desse modelo. Não sei o que é isso. Será que eu tenho algum tipo de coisa assim, transtorno de déficit de atenção, alguma coisa do tipo? Não sei. Não sei explicar pra vocês, né? Porque eu não consigo focar em somente uma coisa. E uma coisa que é mais prazerosa pra mim ultimamente, minha gente, tá mexendo com planta, com essas coisas tudo. Então a primeira coisa que eu faço no dia é ir molhar as minhas plantinhas, é fazer as coisas assim, fora de casa, molhar as plantas, mexer com a terra. Isso me acalma de uma maneira tão maravilhosa, sabe, gente? Que eu acabo deixando a limpeza dentro de casa pra depois. Já faz muito tempo, sabe, gente, que eu não fico mais dentro de casa, tipo assim, na frente de televisão ou desse negocinho que eu comprei agora, que tipo, que é o projetor, assistindo um filme, assistindo série e tal. Tanto que eu nem tenho Netflix, né? Eu tenho alguns canais que eu coloquei somente uma plataforma de canais que eu coloquei pra poder estar assistindo os programas que eu gosto, tipo assim, somente à noite no meu tempo livre, né? Porque o restante do tempo eu passo trabalhando. Hoje mesmo, do lado de fora de casa, menina, eu fiz tanta coisa que vocês não têm noção. Ontem eu limpei o quartinho, né? Fez um destralhe maravilhoso que eu já me senti super aliviada. Então, hoje eu fiz outras coisas aqui na parte da área que eu limpei, fiz várias limpezas, eu fiz algumas coisinhas também. Cuidei das plantas, um monte de trem, plantei mais coisinhas. E fazendo essas coisas todas, menino, o tempo voa. Quando eu pisco, já passou o dia todinho. Aqui mesmo já é na parte da tarde. Aqui nesse momento eu já tava cuidando da comida. Vocês veem que o fogão tá o ó do borogodó. Não me julguem, porque ultimamente eu só tô cozinhando aqui no fogão a gás. Não acendi o fogão a lenha ainda, porque estamos sem lenha. E eu não tô podendo cortar os pau aí que tem o mato aí, menino. Tá tudo grandão e não tá tendo como eu cortar. E também ali debaixo do fogão a lenha, tudo grossão. Não dou conta de coisar com machado, né? Então estamos sem lenha, né? No momento aqui pra estar cozinhando no fogão a lenha. Então é por isso que eu tô cozinhando aqui no gás. E o fogão, menina, fica o ó do borogodó. Demorei 2 horas pra poder finalizar a louça, que ainda tinha a colher, que é as colheres que eu deixo por último, que é a parte que eu menos gosto. Mas aqui eu tentei focar somente na limpeza da casa mesmo, sabe, menina? Mesmo sendo na parte da tarde, eu já tava vendo aqui que eu ia terminar essa faxina lá pra meia-noite. Então, eu já fui logo aqui terminando esse negócio das louças aqui, que é o principal, que eu comecei por aqui, porque era o que mais tá me incomodando, que é a cozinha suja. Já tive que fazer uma pausa aqui, menina, porque o cidadão brasileiro e trabalhador rural chegou aqui nesse momento, meu digníssimo esposo. Eu falei assim, faz o café aí, querido, porque eu tô aqui mesmo. Eu tô tentando focar nesse negócio aqui, pra você ver me distrair nesse momento, pra poder fazer café pra você ir, querido. Aí ele chegou com meu sobrinho aí, meu irmão também tava, e tava o povo mexendo no muro e tudo mais. Eu falei, faz o café pro povo aí, meu filho. Aí ele pegou e foi fazer o café aqui, eu fui aqui pegando os trem, tudo que tava na pia, jogando pra lá na composteira, as comidas, as trenheiras, tudo, e lavando as colheres aqui, que é o que ficou por último, e depois eu vou limpar o fogão. Menina de Deus, falar pra vocês, o negócio não é fácil não na vida do dono de casa, né? Mas eu estava disposta a finalizar a limpeza da casa hoje mesmo, entendeu? Porque quando eu começo, menina de Deus, e meu sangue esquenta, aí a coisa muda. Tá entendendo? Eu posso começar parecendo uma lesma, uma tartaruga velha. Mas depois, quando eu vou fazendo as coisas assim, parece que meu sangue vai esquentando, eu vou começando a fazer as coisas e o meu foco vai chegando, eu vou ficando assim mais, sabe, mais concentrada. E aí sim eu consigo fazer as coisas mais rapidamente. Mas no início, menina de Deus, eu vou falar pra vocês, o negócio aqui é lento demais. Tanto que eu demoro mais de 2 horas pra poder lavar a louça. Quanto tempo vocês demoram, queridos e queridas, pra poder lavar a louça? E como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que eu foco somente nisso daqui. Tem pessoas que só conseguem fazer as coisas. Gente, teve uma época na minha vida que eu só conseguia fazer as coisas ouvindo música, sabe? Eram várias fases na minha vida, sabe assim? Que já teve fases de eu não querer sujar nada dentro de casa, não sujar pelanca nenhuma pra poder não ficar limpando, lavando os trem. Então, eu quase morria seca de fome pra poder não sujar os trem, não ficar limpando pra casa ficar impecável. Essa foi uma das fases da minha vida também, que hoje em dia eu não tô ligando pra porcaria nenhuma, tô nem aí se a casa fica suja, mas comer é que eu não fico sem. Gente, essas foram uma das fases piores da minha vida, que eu fui acordar pra vida depois que eu desmaiei, né? Quando já vai contar essa história pra vocês aqui.
que eu não fazia comida na menina, parecendo uma múmia velha, um pau seco andando assim pelo mundo, sem comer, e a casa impecável, brilhante. Nem as crianças poderiam fazer bagunça dentro de casa, que eu já tava ficando louca. Então essa daí é uma das coisas que eu melhorei muito na minha vida, porque hoje em dia, menina, eu penso assim, tipo assim, nossa, não vou sujar nada, não vou fazer. Que é isso? Faço comida mesmo, sujo o fogão, fica o ó do borogodó. Depois é só limpar aqui com produto de limpeza, o Veja, que não é Veja, apresento pra vocês, tá? Meu próprio produto caseiro de limpeza, que dá um brilho maravilhoso no fogão. Mas primeiramente nós vamos tirar aqui o grosso, tá entendendo? Pra depois vir mais uma vez com Veja, que não é Veja, aqui, e um pedaço de Bombril, pra poder dar um brilho maravilhoso nesse fogão aqui. Tentei tirar essas borrachinhas aí, mas parece que a minha força estava muito pouco nesse momento. Daqui a pouco eu vou virar a ruca, tá? E vou conseguir tirar, porque aqui a minha força ainda tava pouca, menina. Tava se esgotando já. Mas a limpeza do fogão estava garantida, porque eu tenho certeza que ia ficar brilhante com o meu produto de limpeza caseiro maravilhoso. Passa a receita pra vocês? Passo, querida. Se quiser, eu passo, tá? Que é simplesmente vinagre, detergente e água. Só. Se quiser colocar bicarbonato também, coloca. Mas vai entupir o borrifamento, tá? Se você tiver um borrifador aí, entope com bicarbonato. Se você tiver um trem desse aqui, que eu não tô tendo borrifamento, que é o meu sonho de vida, é esse negócio de borrifar, sabe? Que eu amo. Sou viciada em borrifar, mas não estou podendo nesse momento aqui. Ignorem sons de balde, trem caindo do lado de fora, porque a obra tá coisa aqui, tá, entendeu? Trem de obra, carrinho de mão, esse trem. Cortei meu dedo, mulher, porque aqui é o que aconteceu nessa vida. Sujou o copo, né? Depois que tomaram café, o povo aí tomou água, tomou café e tudo mais, que o Anderson fez. Aí o Anderson já foi embora aqui, ficou os trem, eu peguei e fui lavar de novo os copaiados aqui que sujaram, menina, e o copo acabou quebrando. Entendeu? Na hora que eu fui lavar, não sei nem explicar pra vocês como é que foi que aconteceu esse negócio aqui. O copo quebrou e o caco de vidro fincou no meu dedo. Mulher, essa foi uma dor monstra. Por quê? Porque o caco de vidro ficou dentro do machucado. Eu não sei como é que aconteceu esse negócio. Menina, parece que cortou a veinha do meu dedo que não tava parando de sangrar de jeito nenhum. E tipo assim, o caco ficou grudadão aí dentro e eu tive que tirar com uma pinça. Mulher, não sei. Não sei explicar. O copo quebrou assim, uma pancadinha tão levinha. E meu dedo raspou no caquinho e ficou preso dentro do meu dedo. Aí eu tive que tirar com a pinça, menina. E agora o Anderson tava ali em chamada de vídeo comigo, super preocupado, com medo de eu ter morrido por causa de um cortinho no meu dedo, né? Aí ele perguntando se eu queria ir pro hospital e tudo mais. Eu falei, querido, o que é isso? Ir pro hospital por causa de um trem no dedo, um cortinhozinho desse aqui. Só que isso daqui incomoda, né? Na hora que for coisa assim, ai, cai um trenzinho, sabão, mexer com produto de limpeza, vai doer demais da conta, né, mulher? E aqui não tem nem band-aid, mulher, sabe por quê? Porque as crianças arranham a perna, um trenzinho, rei, na perna, assim, um arranhadinho, velho, assim, de um trem que gruda na perna delas. Aí o que acontece, mulher? Elas querem colocar band-aid. Se, tipo, pela um trenzinho na mão delas, na perna, taca band-aid, aí vai desperdiçando os band-aid. Porque criança é viciada em band-aid, não sei se vocês sabem. Elas querem usar band-aid por usar mesmo, então eu fiquei sem. Ó o copo quebrado aí, o bandido, sem vergonha, que cortou meu dedo. E pra acabar de completar, menino, o copo tava todo ensaboado. Aí eu ganhei um corte e mais a lapada de sabão dentro do corte, assim, pra poder aumentar a dor. Menina de Deus, falar pra vocês, treino não é fácil não. Aí eu fiquei aqui, gente, um tempão. Falei, gente, tô perdendo tempo, gente, com o dedo cortado. Que é isso? Para de sangrar logo, pelo amor de Deus, que um corte desse aqui não para de sangrar, mas é porque foi fundo, assim, né? E o caco de vidro entrou muito fundo. E aí eu tive que arrancar a pinça ainda com toda a força do mundo Gente, eu sou muito forte. Aí eu peguei e coloquei um curativo aqui improvisado, né? Com aquelas fitas de trem, de coisar, fita UP. Pois é, fiz um curativo aqui com um trenzinho, uma gaze e a fita UP pra poder parar de sangrar e também não ficar caindo produto de limpeza no meu dedo, né, menina? Que tava demais, tava doendo muito. O cidadão brasileiro desligou, né? Porque ficou mais calmo, mais tranquilo. Depois que eu fiz o curativo, falei pra ele que tava tudo bem, tinha conseguido tirar o caco de vidro de dentro. Aí eu continuei a minha limpeza, mulher, aqui, tá vendo, ó? Aí fui limpando, né, jogando meu produto de limpeza maravilhoso aqui e tudo mais. Aí aqui agora eu virei a ruca, tá? Por quê? Porque eu vou estar conseguindo tirar esses trenzinhos aí, ó, esses trenzinhos pretos, que são as borrachinhas do fogão, que sempre fica gordura e sujeira embaixo delas. E no começo eu não tava conseguindo, deve ser que veio a força, assim, do cortamento do dedo, eu fiquei com muita raiva. Peguei e consegui tirar as borrachinhas daí, fui limpando, né, menina? Hoje eu fiz a limpeza nesse fogão aqui, e sempre eu tô fazendo assim, eu levanto o fogão, porque ele não está colado aqui, o cooktop, tá bom? Nesse trem aqui, ele fica simplesmente aí. Aí eu passo o paninho aqui embaixo dele, assim, também, pra poder tirar toda a gordura, menina. A primeira vez que eu levantei esse trem aqui, eu levei um susto. Eu falei, que é isso, gente? O grude terrível que tá aqui. Então agora, menina, eu tô levantando sempre, passando o paninho. Olha o brilho que ficou no fogão. Que maravilha, né? Pois é, gente, veja que não é veja. Falo pra vocês, queridos. Façam, veja que não é veja de vocês, vocês vão ver que é maravilhoso. O vinagre tem um poder de
dá um brilho no alumínio, assim, que vocês nem não tem noção. Enfim, menina, quais são as distrações da vida de vocês aí que vocês têm na vida de vocês, tipo assim, no dia a dia? O que tira o foco de vocês de fazer as coisas? Porque aqui, comigo aqui, menina, não é distração de, tipo, ficar assistindo a série, ficar fazendo algumas coisas, tipo assim, que não são produtivas, porque o meu tipo de distração, pelo menos, é produtiva, né? Que eu faço alguma coisa na área externa e tudo, fazendo as coisas, trabalhando, feito uma condenada, depois eu passo pra parte de dentro da casa, nem que eu termine meia-noite, mas eu termino. Mas, às vezes, eu deixo os trem tudo sem fazer. Quando eu tô muito cansada, que eu trabalhei bastante. Então, assim, eu considero, às vezes, isso como distração. Porque o que realmente, assim, eu, como dona de casa, me sinto mal, né, mulher? Então, tipo, eu fico pensando... eu sou dona de casa, sou mãe, eu tenho que fazer almoço, tenho que fazer, lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, tenho que deixar tudo clean, tudo clean, pra depois pensar em fazer algumas outras coisas que são prazerosas pra mim, que no caso é esse negócio de cuidar de plantinhas, essas coisas tudo fora de casa. Então, tipo, eu fico me sentindo culpada de fazer essas coisas antes de limpar minha casa e deixar tudo limpinho pra poder fazer isso daí no meu tempo livre, como se fosse um hobby, né? Tipo, fico me sentindo culpada por isso e eu considero isso como uma distração. Não uma distração tão ruim, mas uma distração que me prejudica também. Então, tipo, meu pensamento é esse, né, mulher? Mas aí depois eu me volto para mim e vejo que eu tô toda mal acabada velha, como vocês podem ver, porque eu esqueço de mim também. Eu estou há muitos anos esquecida de mim. Eu me deixo em segundo plano para poder cuidar de tudo e de todos, né? E aí acabo me deixando de lado. Como aqui estou cuidando da minha casa, faço algumas outras coisas que eu considero que são prazerosas para mim, mas me sinto culpada, como eu já falei aqui para vocês. Mas, menina, me esqueci de mim. Aí depois, quando eu penso, de repente, assim, eu tô num momento de reflexão, igual naqueles momentos que eu tô tomando café. Menina, que momento vocês têm? Tipo, de ficar com o olho vidrado pensando na vida. Eu tenho esses momentos de quando eu tô tomando café, eu penso na vida. E o meu pensamento, às vezes, é esse. Nossa, eu estou me sentindo culpada por estar fazendo uma coisa e deixando a minha casa de lado, sabendo que eu vou fazer depois e ninguém vai morrer seco? O que acontece? Se eu morrer seca amanhã, né? Porque, claro, que todo mundo vai morrer, né, minha gente? E, tipo assim, ficar só fazendo uma coisa que a gente faz todo santo dia das nossas vidas e sabendo que a gente faz bem feito, e quando a gente pega pra fazer, a gente faz realmente, o que acontece? O dedo velho aí, gente, sangrando de novo. Aí eu tive que enrolar o negócio tudo ali novamente, menina, não parava de sangrar hora nenhuma esse trem aqui. Toda hora sangrando, olha só como é que tava aqui esse trem, menina. Ai, ai, viu? Então, mulher, quando eu penso assim, nossa, se eu morro seca amanhã, a casa fica toda aí, desse jeito aí, tudo. Aí outra pessoa vai cuidar, outra pessoa vai fazer, outra pessoa vai coisar. Então, às vezes, a gente tem que pensar mais na gente, né, menina? Então, eu considero essas coisinhas que eu faço por mim, tipo assim, como um hobby, né, de fazer essas coisas no dia a dia, do lado de fora, cuidar das plantinhas, que agora é minha paixão. Mulher de Deus. É bom demais, né? Mas, às vezes, continuo me sentindo culpada. Mas, às vezes, me vem esses pensamentos, né, de... tô ligando pra pelanca nenhuma, rapaz. Faço a hora que eu quiser. Mas não tem jeito, né, gente? A nossa mente é assim. A mente do ser humano, uma hora a gente tá pensando de um jeito, outra hora tá um turbilhão, principalmente a cabeça da mulher. Não sei. Eu tenho uma leve impressão, às vezes... Gente, não, me desculpa, tá bom? Gente, mas eu não sei, assim, às vezes eu falo mal dos homens aqui. Me perdoe, homens. Mas às vezes eu fico falando assim, tipo, que vou me abrir com vocês aqui. Às vezes eu fico imaginando que a cabeça dos homens é um vagão terrível. Que eles ficam assim, tipo, eco na cabeça deles. Pensando assim, sabe assim? Não sei. Aí na minha cabeça, gente, acho que se algum homem tivesse o poder de entrar na minha mente ou na mente de qualquer mulher, eu acho que eles sairiam de lá loucos, coitados. Brincadeira, gente, sabe assim? Tudo que eu falo aqui é brincadeira, mas com fundo de verdade. Pois é. Enfim, gente, passei aqui pro quarto, fui arrumando as ferramentas que o Anderson largou tudo jogado ali, né? Ainda de coisas que ele arrumou aqui em casa, larga as ferramentaiadas tudo jogado aí, eu peguei e arrumei. Naquele cantinho. Agora eu vim aqui pra poder arrumar essas roupas, mulher de Deus. E o machucado não parava de sair sangue hora nenhuma. Não podia fazer nenhum tipo de movimentozinho leve, que tava sangrando todo momento. E o negócio já tinha saído, né? Porque eu mexi com água, mexi com trem, mexi com isso e foi saindo. Eu fui colocando, saindo e ajeitando de novo o machucado ali. E a todo momento sangrando. Mas é assim mesmo, né, gente? Aí eu voltei aqui pra poder tá dobrando essas roupas. Menina, aqui as crianças já estavam dormindo. Vocês acreditam? Só tava eu acordada. Algumas roupas eu coloquei nos cabides e coloquei ali, tá? No guarda-roupa. E eu coloquei várias, né, vestidos ali no cabide que tinha que colocar. Então amenizou aqui o dobramento e eu agora não pude contar com a presença das crianças aqui, a ilustre presença delas pra poder ajudar a dobrar as roupas aqui, porque já estavam dormindo, né, as pobres.
Então, o que eu fiz? Eu arrumei logo as camas delas lá, né? Porque era a única coisa que precisava arrumar. O guarda-roupa tava organizadinho, graças a Deus. Porque agora as crianças, eu estou colocando elas pra organizar o guarda-roupa, né? Arrumar o quarto delas. Então, eu arrumei somente a cama mesmo lá pra elas poderem dormir, né, gente? Enquanto eu termino a faxina aqui. E também, como eu já cuidei da janta bem cedo, como vocês viram, né, minha gente? Então, as crianças já jantaram e tudo mais, eu também. E agora só faltava finalizar essa faxina pra poder tomar um banho e descansar. Mas, mulher de Deus, vou falar pra vocês, terminei muito tarde mesmo, sabe assim, de limpar tudo. Eu dei meu sangue aqui, mulher, nessa faxina pra poder finalizar tudo e no outro dia eu acordar com a sensação maravilhosa de casa limpa, mas o cansaço vai estar batido em mim, viu? Então, o que acontece? A gente se dedica tanto, né, às coisas e depois, quando é no outro dia, a gente tá morta de cansada, mulher. Eu vou falar pra vocês, por isso que eu me distraio mesmo fazendo outras coisinhas pra passar o tempo, porque são coisinhas leves que eu faço, né, no dia a dia, tipo mexer na minha hortinha, mexer lá nos meus alfaces que eu plantei, que graças a Deus estão lindos, maravilhosos, já tô colhendo minhas coisinhas e tudo. Aí depois eu venho pra essa partezinha aqui e faço as minhas coisas aqui dentro de casa, nem que termina meia-noite, 1 hora da manhã, tô nem ligando, deixo tudo limpo e daqui a pouco vai estar tudo bagunçado novamente, menina. É um ciclo sem fim. Então, tipo assim, gente, o que acontece? Tem um hobby, alguma coisa pra vocês fazer. Às vezes eu considero como distrações, né, esse tipo de coisa assim. E também tem uma outra distração minha que é o seguinte, gente. Eu pego minha xícara de café e fico horas e horas e horas olhando o tempo e tomando um café. Pensando na vida. Aí depois é que eu vou fazer as coisas. Mas não é sempre que acontece isso. Porque a maioria das vezes eu já acordo ligado no 220, menina, 6 horas da manhã eu já tô cuidando das coisas. Então, assim, não é sempre não. É porque realmente é uma coisa assim, sem explicação. Do nada eu me distraio com isso. Aí, menina, aqui eu ia colocar o mesmo lençol, depois eu falei, não, tá muito podre, vou tirar, né? E coloquei aqui essa colcha maravilhosa com essas fronhas também lindas e belas, gente, pra poder, pelo menos, tipo assim, nossa, Gabriela Pereira, que é isso? Você fez esse faxinão, vai tomar um banho daqui a pouco e vai dormir no trem fedendo carniça? Na verdade, não tava fedendo carniça, não. Eu que aumento as coisas, né, pra poder dar, assim, um ar mais de, nossa, que coisa, né? Tipo, um negócio, assim, sensacionalismo, né? É isso, gente. Aí, tipo, porque já tinha não sei quantos dias que esse lençol tava aí nessa cama. Aí eu peguei e troquei hoje. Não tem jeito, tá? Graças a Deus, a minha Gabriela do passado, há algumas semanas atrás, 1 semana mais ou menos, comprou essa luva, viu? Porque vai bem a calhar aqui, mesmo eu não gostando de luva, hoje eu terei que usar, porque qualquer trenzinho que arde nesse machucado que estava caindo aqui no meu dedo, parecia que eu tava tendo um parto. Um parto, parindo uma criança. Que trem pra doer, que é isso? Meu Deus do céu. Então a luva ajudou demais da conta aqui. Ainda mais que ela vem assim até aqui na metade do braço, mulher, protege muito bem, né? Então tem uma luva dessa pra essas emergências, mesmo você não gostando de luva. Por exemplo, aqui eu estou usando a luva. Por quê? Porque eu estou sendo obrigada. Porque, pra falar a verdade pra vocês, não tenho vontade nenhuma de usar esse trem. Aqui mesmo, na hora que eu falei assim, nossa, será que eu aguento a dor? Vou rebolar essa luva bem ali. Bem no meio do mato. Vou fazer as coisas sem luva, porque parece que eu não tô sentindo nada aqui no negócio do limpamento. Não sei explicar pra vocês, gente. Mesmo eu olhando com os olhos aqui, vendo eu fazendo a limpeza, parece que eu tenho que sentir a limpeza que eu estou fazendo no trem aqui. Porque a minha mão tem que estar sentindo ali o sabão, a espuma, a bucha, os trem, tudo. Mas não, tive que usar a luva porque a dor é tremenda realmente aqui no machucado. E glória a Deus, pelo menos eu comprei essa luva aqui. Aí aqui, a gente, vocês sabem, né? A limpeza do banheiro é essa. Essa daqui é mais simples, né? Mais coisada assim, limpa o vaso, limpa a cuba ali, passa o paninho também, porque não pode lascar água, que tristeza. Sempre nesse banheiro aqui, a limpeza é mais assim, leve, né? É simplesmente, eu lavo mais aqui é o chão e o vaso, né? E a cuba aí bem rapidinho. Esse daqui é super rápido pra poder tá limpando, tá lavando. Já vou enxaguando, jogando água no vaso aí pra não ficar grudando o sabão. Depois eu venho esfregando aqui o chão também, né, menina? Pra poder deixar tudo limpinho, mulher. E aí, você já se motivou a fazer alguma coisa na sua vida, na sua casa? Tipo assim, você está adiando alguma coisa na sua casa pra poder fazer? Faça agora, mulher, se motive com o aceleramento desse vídeo aqui, mesmo parecendo que eu sou muito rápida, o flash, né? A flecha. Continue na ilusão, pensando que eu sou rápida, né? E fazendo as coisas muito aceleradamente, porque temos a tecnologia de acelerar as coisas no vídeo, mas na verdade eu sou tartaruga véia, tá? Se eu colocar aqui no modo menos lento desse trem aqui, você vai dormir, tá? Então por isso que eu coloco no modo rápido pra você se motivar e pensar que eu sou uma super heroína limpando a casa aqui nessa rapidez monstra. Mas vocês podem ver que já está bem tarde da noite aqui, tá tudo escuro, todo mundo tá dormindo, os vizinhos, todo mundo dormindo e eu aqui limpando a casa, tá bom? Porque quando eu começo uma coisa, mulher, e eu coloco o meu foco nisso daqui e paro com as distrações, assim, que é uma coisa bem demorada de acontecer, por isso que eu termino tarde, aí quando, menina, acontece isso do foco chegar, aí eu só termino mesmo aqui, menina,
tudo aqui, eu só paro quando eu termino realmente, tá? Não paro, eu tenho que terminar esse negócio aqui. E é isso, menina. Agora vamos com Casa Flor, que eu tenho que... Não, acho que vocês já estão abusados, sinceramente. Ai, Casa Flor dessa aí, Casa Flor dessa aí. Gabriela... Gabriela, cara de panela, só fala em Casa e Flor de Açaí. Até eu tô ficando irritada comigo mesmo com esse negócio. Vou ter que trocar, vou procurar um outro cheirinho diferente. Não assim, tipo, não vou abandonar esse daí, porque ele é maravilhoso, gente. Pensa no cheiro bom. Meu Deus, eu não consigo comprar outro. E tipo, eu não sou muito assim de cheirar os trem dentro do mercado, mas às vezes, muito disfarçadamente, quando não tem ninguém no corredor do mercado, eu vou lá e dou uma cheiradinha assim em alguns, aí não me agrada. Tipo, só o de açaí mesmo que ganha meu coração. Que é isso? Mas esse mês mesmo, quando eu for fazer compras, tipo, né, porque eu não fiz desinfetante, fiz somente sabão líquido e também o sabão em barra. Então, vou ter que estar comprando um desinfetante, vou ver lá se tem algum outro que me agrada o cheirinho pra poder trocar. Mas eu vou pegar um pequenininho e já sair novamente, né, gente? Porque ele é maravilhoso. E algumas outras coisinhas também, né, gente? Assim, tipo água sanitária, que eu vou ter que comprar também, porque eu não sei fabricar água sanitária. Não parece, mas aqui eu já tava parecendo uma múmia. Gente, eu não tava mais aguentando ficar em pé. É tanto serviço, tanta coisa pra poder fazer. Minha de Deus, sabe assim? Eu não lasquei tanta água nas coisas hoje, porque já tava tarde da noite, eu não queria ficar um tempão arrastando água, né, e tudo assim. Então, eu joguei pouca água em tudo e fui puxando e depois eu vou passando um paninho. Então, aqui, mulher, a limpeza hoje foi maravilhosa, foi extrema realmente, né? Mas é possível fazer uma limpeza na casa sem lascar tanta água assim, né, mulher? Colocar 1.000 litros de água pra poder limpar uma casa? Sim, eu gasto no meu normal. Eu gasto uns 500.000 litros de água pra poder limpar uma casa. Mas agora eu coloquei bem pouquinha água, né? Joguei assim e fui fazendo essa limpeza aqui pra poder ver se termina mais rápido. Mas aqui já tava muito tarde, mulher. Aí eu arrastei aqui todo o lixinho, toda a água aqui, puxei na sala, né? Aqui direitinho, joguei pra lá pra cozinha e limpei toda a casa. O quarto das crianças eu vou passar pano, tá, gente? Porque, sinceramente, não estava mais conseguindo fazer as coisas assim, né? Queria terminar logo esse negócio aqui, porque eu tava querendo tomar um banho e dormir. Mulher de Deus, tava muito cansada. Fui jogando desinfetantezinho no banheiro, já passei paninho no quarto, como vocês viram, no outro banheiro também, com o desinfetantezinho. Às vezes tem uns trem grudado no chão que não quer sair. Aí eu pego e venho arrancando com a minha unha mesmo aí desse jeito, tá vendo, mulher? Agora eu venho passando paninho com cheirinho maravilhoso, minha gente, pra deixar tudo clean, tudo clean. Eu limpei a geladeira também, mulher, você acredita? Limpei a geladeira todinha. Deixei limpa, maravilhosa, né? Pra quando eu fizer a compra aqui do supermercado, eu colocar os trenzinhos tudo dentro da geladeira bonitinho. Então, aqui eu já tava finalizando a limpeza, depois de passar paninho no quarto das crianças, em toda a casa, com um cheirinho. E aqui estava a faxina maravilhosa, o resultado de como ficou a casa, menina de Deus, como tava horrível. Tava horrível no início, como vocês viram. Realmente, gente, faz muita diferença, viu? A limpeza da casa assim, a gente capricha, menina, vou falar pra vocês. Então, a casa não estava podre. Ela só estava realmente, assim, um pouco desorganizada, né? E a parte pior é a cozinha, como vocês sabem, né, menina? Então, a realidade é essa, tá? A casa fica mal acabada velha, mas quando a gente bota a mão de fada, tudo fica clean, tudo fica clean. E, assim, as pessoas julgam muito, né? Pela capa do vídeo que eu coloco. Se eu colocar uma capa bonitinha com tudo arrumado, não tem tantos julgamentos. Tipo, casa limpa, maravilhosa. Mas quando eu colocar a bagunça, aí o julgamento vem, mas é assim mesmo. Então, gente, foi isso. Tô falando baixinho pra não acordar as meninas que estão dormindo, né? Mas finalizei tudo, como vocês viram, tá tudo clean, né? Tudo organizadinho, graças a Deus. Então agora eu vou descansar, né, minha gente, porque foi dureza, viu? Pra poder finalizar tudo. Terminei já bem tarde. Demorou demais da conta, menina. E machuquei meu dedo aqui, o que piorou, né, a situação. E aí toda hora tava sangrando e doendo demais da conta quando caía sabão, alguma coisa assim, né? Tava doendo demais. Mas concluí, né, gente, a faxina. Consegui finalizar. Então espero que eu tenha motivado vocês, tá bom, minha gente, de alguma maneira, assim, com esse vídeo de faxina, tá bom? Limpando a casa e tal. E é isso, minha gente. Vou encerrar o vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.